Mas tem lutas aí que são socos, chutes, né? O cara toma soco, chute e ainda agradece o outro. Olha que interessante isso. Estou agradecendo aquela pessoa que me trouxe o desafio. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a melhor versão de si mesmo e ajudar a expandir a consciência no mundo. Eu sou Rick Lima, eu larguei uma vida em bancos de investimento para viajar o mundo por mais de 3 anos e criei um negócio, a Worldpackers, que ajuda mais pessoas a se descobrirem através das viagens. E ao longo desse caminho, eu fui descobrindo ferramentas e aqui no podcast eu busco compartilhar o que eu fui aprendendo e, principalmente, conversar com pessoas que me inspiram e que têm muita ferramenta para compartilhar. E hoje eu tenho a honra de conversar com uma pessoa que me inspira muito, Sensei Fernando Bellato, faixa preta de Jiu-Jitsu e criador do DGI, o Despertar do Guerreiro Interno. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. O Fernando foi competidor de Jiu-Jitsu por mais de 10 anos, conquistou vários títulos. No momento que a gente vai entrar mais nisso depois, ele passou por um processo de depressão, que acho que tem muita sincronicidade também, como eu e ele estava falando antes da gente começar a gravar. Eu tive um processo desse também, que levou ele a buscar respostas mais profundas sobre o sentido da vida. Há mais de uma década ele vem se aprofundando em estudos sobre o corpo e autoconhecimento para compreender a vida e o bem-estar. Em 2010, ele criou o DGI, unindo princípios das artes marciais e o cultivo da presença e atividade física para pessoas e empresas se harmonizarem corpo, mente e energia vital, buscando seu melhor potencial, que tem tudo a ver aqui com o podcast. Eu tive o privilégio de participar de alguns workshops, aulas do DGI e palestras do Fernando, e fiquei muito impressionado todas as vezes que eu entrei em contato com ele, com a presença, dedicação, sabedoria e humildade. Então, o Fernando é um verdadeiro guerreiro que me inspira muito, alguém que eu admiro demais, e fico muito honrado de ter você aqui, Sensei Fernando, no podcast. Gratíssimo. Querido Rick, muito obrigado. Eu fico bem contente desse convite de estar aqui, podendo compartilhar com você, com a sua audiência. Vou só fazer uma correçãozinha aqui. Foi mais de 10 anos, né? Eu competi quase 10 anos de competição. Eu iniciei minha carreira competitiva no jiu-jitsu muito cedo ali, mais ou menos em 95 para 96, e fui até 2003. Ali, esse momento, assim, muito a competição mesmo, assim. Aí eu fui parando pouco a pouco, até que nós vamos chegar lá, mas assim, só essa correçãozinha do início e dizer assim, que é uma grande alegria mesmo estar aqui com você, assim, pode ter certeza que darei o meu melhor para compartilhar as melhores ferramentas que eu tenho aqui com o seu público, o pessoal que ouviu o podcast. É do seu ser, da sua presença mesmo. O seu ser já emana essa sabedoria aí, já tive contato muitas vezes com você para absorver isso, né? E acho que esse é um tema muito bom para a gente começar do jiu-jitsu, né? Que para você é o foco principal ali da sua jornada. Eu queria que você contasse um pouco mais como é que foi esse processo ali, né? De estar vindo essas competições, esse ritmo forte. Eu, sim, tenho muito menos história com jiu-jitsu, pratico há 5 anos e participei de 2 competições e é muito intenso, muita energia mesmo, e você tendo essa carreira, fazendo uma carreira ali mesmo e ganhando campeonatos e tendo essa progressão toda. Queria que você contasse um pouco mais dessa jornada do jiu-jitsu, do seu início da trajetória, até esse momento que chegou num burnout ali mesmo, né? Sim, perfeito. Poxa, eu falo com muita alegria desse momento, é um momento que eu honro muito da minha história. Precisei encontrar essa paz em relação a esse momento da minha história, porque quando eu fui abandonando esse momento da competição, era difícil para mim, mas depois eu entendi, depois eu compreendi essa parte da minha jornada. Então, iniciei o jiu-jitsu eu não lembro a idade exata, assim, mas foi entre 14 anos, por aí, com o Celso Cavallini, né, em 95, 96, ali na Academia Pamplona, aqui em São Paulo, né? Então, eu comecei faixa branca até pegar azul. Logo quando eu peguei azul no Celso Cavallini, eu já tinha sido campeão paulista faixa branca na Academia do Celso. Tinha ganhado ali também o troféu de melhor atleta da academia, faixa branca, né? Então, lá faixa branca casca grossa, assim, faixa branca. Aquele faixa branca que você chega e fala, não, esse daí eu não quero pegar, não. Faixa branca casca grossa. Interessante, né? E assim, naquela época, 95, 96, mesmo aqui em São Paulo, eu me lembro muito bem, eram pouquíssimos faixas pretas que existiam. Nessa época, se não me falha a memória, o macaco mesmo, estava faixa marrom,
Eram poucos faixas pretas, assim, né? Então, o jiu-jitsu aqui em São Paulo, ele ainda estava também ganhando força, né? Era Celso Cavallini, Otávio de Almeida, Matias Jiu-Jitsu, Roberto Lage, uma época, assim, das antigas, muito legal, e muita gente dessa old school daqui de São Paulo continua até hoje, excelentes professores, mestres de artes marciais dessa época. Barbosa, claro, né? Também é um grande nome, depois o Guigo, né? O Guigo também, com, enfim, grandes equipes. Mas aí, quando eu peguei a faixa azul, eu tinha alguns amigos de colégio que treinavam e tinha um amigo que treinava no Ryan, que acabou me inspirando a ir para lá, para o Ryan na faixa azul. E como eu queria mesmo ir para a competição, eu adorava competição assim no jiu-jitsu, né? Era uma coisa que tesão, acho que é a palavra, né? Tinha aquela vontade assim de competir e desenvolver. Eu sempre amei o jiu-jitsu, sabe? Eu amo esse xadrez aqui, né, do jiu-jitsu. Então, eu conversei com o Celso Cavallini, que inclusive é um grande amigo meu até hoje, pessoa assim que sabe do DGI, respeita esse trabalho, a gente mantém esse contato, isso eu fico muito feliz. Eu honro até hoje como um mestre, grande professor. Então o Celso Cavallini entendeu na hora e falou, poxa, eu acho que se você quer ir mesmo para a competição, vai que o Ryan realmente não tem o que falar, né? Uma excelente equipe competitiva aí, com um dos melhores atletas do mundo aí competindo, então pra lá, e aí fui na faixa azul, assim que eu peguei a faixa azul. Aí eu fiquei 3 anos na azul com o Ryan me segurou na azul até... Aí eu ganhei, né? Fui campeão paulista nas 2 federações aqui em São Paulo. Quando eu peguei a roxa, eu fechei o absoluto roxa, eu com 73 quilos fechando absoluto. Só para quem não sabe, absoluto é todos os pesos, né? Então, o Fernando ali com 70 e poucos quilos, podia lutar com um cara de 80, 90, 100 quilos ali, foi campeão do absoluto, é guerreiraço mesmo. E aí nessa época, então, era uma época que eu treinava muito, competia muito. Tem uma história engraçada, né? Porque o Ryan me deu bronca, porque eu me inscrevi na FESP, que era outra federação que tinha aqui, e a equipe inteira não entrava, então o Ryan não entrava em peso, né? Eu que gostava de competir, ficava, onde eu vou competir, vi que enquanto estava o respiro da FPJJ da federação para ter campeonato, eu me inscrevi na FESP, fui lá e lutei e ganhei. E eu cheguei amarradão para falar para ele que tinha sido campeão lá da FESP, ele me deu uma bronca, eu não tinha entendido a bronca. Aí ele me explicou, ele falou, pô, mas caramba, só você ganha? Era melhor que não tivesse ganhado, porque o nome da academia nem aparecia. Só você ganhou? Agora tá lá, Gracie São Paulo, com 9 pontos, em último no campeonatou. E bronca do Ryan não deve ser moleza não, hein, Fernando? Vou tomar bronca do Ryan. Bronca do Ryan não era qualquer coisa. Então foi muito interessante, porque imagina, eu na inocência nem tinha pensado nisso. E ele pensando, lógico, né, na academia, no nome da academia e tal, né, que ele entrava para ganhar, né, queria estar entre as melhores academias ali da competição. E a academia, quando ele vai, então, histórias com o Ryan, assim, né, então mas era muito bom, assim, porque eu devo muito, né, só existe o DGI hoje também uma parcela por conta do Ryan, sem dúvida, senão não tinha jiu-jitsu aqui também, né, para ser o fundamento, porque apesar de o DGI, depois a gente vai falar mais para frente, é uma filosofia da pegada do autoconhecimento que eu trouxe depois, mas a base é a arte marcial, e eu sou a arte marcial dessa escola, né, então é uma escola que me ensinou muito a ter coragem, uma escola que me ensinou muito a ter disciplina, é uma escola que, nossa, o Ryan ensinou muito, assim, essa coisa da dedicação, sabe, você quer uma coisa, você tem que treinar, porque posso citar nomes assim como, poxa, Gabriel Vela, Fábio Leopoldo, Guilherme Arashiro, o próprio Rodrigo Favalli, o Maurício Alonso, tantos grandes lutadores que o Ryan fez, e todos esses caras eram muito disciplinados e são, né, até hoje, são lutadores de jiu-jitsu de verdade, assim, cara, galera que, sabe, era muito treino mesmo. Então, assim, o Ryan fez uma escola muito séria, né, de jiu-jitsu, assim, de pessoas que gostavam muito disso. Só que quando peguei a faixa marrom com o Ryan, cheguei até a marrom com ele, eu estava em um momento que aí eu devia estar com meus 23 anos, 22 para 23 anos de idade, poxa, tendo uma pressão muito forte também do que eu vou querer fazer da vida, assim, né, porque meu pai, empresário, ele ficava muito preocupado com isso, assim, né, ele tinha uma preocupação muito, pô, o que esse cara vai ser da vida, jiu-jitsu, putz, mas... E ele me peitava mesmo, tipo, ganhou a medalha, mas e aí, né, mas e aí, então... Era difícil, depois o autoconhecimento me ajudou muito a também limpar isso, assim, né? Porque era difícil para mim, queria muito as palmas do meu pai, ali não tinha ele batendo de frente, falando, tá, mas o que você vai comer? Vai comer essa medalha? Qual é que é? Tava vencendo, então, vencendo, e assim, eu me ressoa assim, porque eu vejo, eu sempre fui buscando esse reconhecimento, e acho que muitas vezes volta para esse lance do pai reconhecer a gente, né? E você tava ali ganhando tudo, mas não tinha esse reconhecimento talvez da pessoa. Exatamente. Enquanto parece que eu não conseguisse o respeito do meu pai,
que ironicamente, no bom sentido, só vim conseguir lá na frente com o DGI. Né? Parece que eu não estava tranquilo. Meu pai queria que eu fosse uma empresa. Hoje eu entendo também a cabeça dele mais, né? Eu entendo que ele é um empresário, é o único lugar que ele não entende. Então ele queria me dar um conforto, queria me ajudar no caminho onde ele entende, mas aquilo não ressoava no meu coração. Compreendo esses desafios assim para um pai também, né? Que não é fácil, mas poxa, nesse momento, enquanto não tinha grandes compreensões e não tinha ainda podido ter olhado para mim e compreendido muita coisa, era muito difícil, né? Muito sofrido mesmo ter esse apoio. Mas chegou um momento, quando eu tinha ali meus 22 anos, que eu comecei, de uma certa forma, a dar uma razão para ele, porque eu estava vendo que o jiu-jitsu não era como hoje, né? Que já é muito mais profissional, que, poxa, tem grandes prêmios, as pessoas se fazem através do jiu-jitsu, né? E vivem bem, pelo menos aí os melhores, têm condições mesmo de ver isso, acredito eu, muito mais fácil de quem vem desse old school lá atrás, onde você ia para um campeonato, não tinha quase patrocínios, era uma coisa ainda muito dos pit boys, então o nome do jiu-jitsu tinha uma parte ainda meio queimada naquela época, era difícil, então era só por muito amor mesmo a arte, né? Era por muito amor ao jiu-jitsu que a gente mantinha, mas o dinheiro mesmo, você viver disso, era algo muito difícil. E assim, nesse momento assim que você começou a se questionar mesmo disso, né? Tendo esses reconhecimentos, mas talvez não tinha grana. Você acha que esse burnout seu, esse processo mais de desmotivação interna com a vida, com o jeito, veio por conta desse reconhecimento não atingido pela falta do sucesso financeiro, ou olhando para o conhecimento que você tem hoje sobre si mesmo, né? Eu acredito que era uma mistura de tudo isso, né? Tinha a questão do reconhecimento, até eu tinha, porque saía nas revistas aqui, poxa, tinha galera da academia, talvez não do meu pai, que era um ponto importante na fatia da pizza ali do meu integral, mas eu tinha um certo reconhecimento. Realmente a questão financeira era difícil de planejar, por quê? Porque eu não tinha pelo menos essa vontade de ter uma academia de jiu-jitsu, assim, ter de jiu-jitsu e viver. Eu adorava competir, lutar, mas viver disso era uma coisa que não me inspirava. Então, eu comecei a me questionar muito e acredito que por conta disso me veio um vazio muito profundo, veio um medo da vida e um pânico mesmo, um desespero, que eu falei, cara, eu não dou conta da vida, sabe? E agora? Eu não tinha autoconhecimento, eu tive uma síndrome do pânico, que foi tipo um burnout mesmo, um estouro aí, que eu fiquei mal e fui num psiquiatra, amigo da família, o psiquiatra me deu tarja preta, isso eu tava na faixa marrom de jiu-jitsu. Lembro até hoje, minha irmã dirigindo o carro, porque eu tava assim, paralisado, e aí chegamos no psiquiatra, o psiquiatra falou que eu tava com síndrome do pânico e que ele ia sugerir um remédio para eu tomar, um tarja preta, um ansiolítico, e que o caminho ia ser o caminho de realmente trabalhar com o remédio e desmamar do remédio, só que isso, né, um período aí disso. Mas já teve uma humildade aí, né, Fer? Só de ir para um psiquiatra, para ainda mais um guerreiro, assim, tá sempre lutando, para ter essa humildade. Sim. De olhar, puta, realmente acho que tem alguma coisa em mim aqui que eu preciso reolhar. Você podia também fingir que não estava acontecendo nada e seguir a vida como muita gente faz, Sim. Né? Cara, acho que eu sempre tive, por outro lado, por mais de ser esse guerreiro, pro lado emocional, eu sempre tive muita coragem de me vulnerabilizar, sabe? Eu acho que isso era uma coisa até que eu trazia. Na competição crescia, no tatame ali crescia, mas quando precisava me vulnerabilizar, eu até que tinha uma certa facilidade. Eu sou meio assim, meio cabeça dura às vezes, mas sou íntegro, é um cabeça dura íntegro. Durante muitos momentos da terapia e tudo mais, quando eu não aceitava uma coisa, quando eu não estava vendo mesmo, sabe? Mas se eu vejo e reconheço uma fragilidade em mim, puxa, eu falava, agora entendi. Aí eu baixava a bola, sabe? Mas enquanto eu não conseguia compreender aquilo mesmo, eu ia nessa minha integridade, né? Que às vezes é até cabeça dura mesmo, mas é cabeça dura pelo menos íntegro. Sabe assim, né? Nossa, e a terapia tem esse potencial para quem tem essa vulnerabilidade, essa integridade de poder se abrir ali com um profissional bom, de poder realmente sair melhor do que entrou, assim. E aí foi nesse momento que para você começou o autoconhecimento, começou já o princípio do que é o DGI. Depois, como é que foi esse período para você? Na verdade, então, eu parei com a arte marcial nesse momento, eu falei, puxa, não quero mais saber disso. Né? Tava assim, na faixa marrom, na minha melhor fase de jiu-jitsu, eu parei, falei, puxa, não quero saber mesmo, porque eu nem imaginava o DGI, não tinha isso na minha cabeça, era virei a página, beleza. Aí, nesse decorrer desse caminho de autoconhecimento, na verdade, antes do autoconhecimento, com o tarja preta, eu me questionei, eu falei, puxa, mas não é possível, cara, eu tenho fé de que é algo espiritual, algo de autoconhecimento, alguma coisa, porque eu sempre tive uma abertura também para o sutil da coisa, assim. Eu nunca desconsiderei um mundo espiritual, e eu tenho uma visão muito neutra em relação a religiões e tudo mais. Eu respeito todas, tenho respeito, mas ao mesmo tempo eu
confio numa força maior, eu confio em algo assim que conecta a gente, com a natureza mesmo, você pegar onda, tipo essa conexão, mas é uma conexão que tem um algo a mais, assim, que conecta com o meu ser, com a minha essência. É isso que eu chamo desse espiritual, sabe? Dessa coisa mais essencial. Eu fui buscar, né, o autoconhecimento. Meu primo, na época, ele seguiu o Prembaba e me apresentou o Prembaba nesse momento, em 2007. E assim, cara, não tem como não dizer que o Prembaba foi uma peça fundamental no meu caminho de me reencontrar, assim, né? Foi a pessoa que me deu força para eu voltar para as artes marciais, né? Eu tenho muita honra com isso, muita gratidão, porque ele me deu força mesmo. Ele me pegou muito machucado e através do caminho da meditação, do autoconhecimento, me colocou num eixo de novo. Quando eu conversei com ele sobre arte marcial, ele deu força. Ele falou, puxa, eu acho que você tem que ir por aí mesmo. Tem tudo a ver esse caminho da arte marcial. E foi com ele ali, nesse desenvolvimento, nessa conversa que veio o DGI. Foi num caminho de autoconhecimento mesmo, né? Então, não tem como não prestar essas reverências a ele, assim, a esse grande mestre mesmo, esse guia que me colocou nesse caminho, me ajudou a chegar em mim mesmo, nessa conexão com a minha própria força, e ter trazido o DGI, que surgiu. Minha força, né, com a raiz do Rai ali, do jiu-jitsu e tudo mais que eu trago, mas também com a maestria do Prembaba, que foi me ajudando a conectar com a minha força espiritual. E me ensinar, quem sabe, uma arte marcial mais espiritual, que é aí que eu comecei a abrir o caminho para uma outra coisa, que é uma arte marcial interna. Depois de muito autoconhecimento, depois de muitos processos de aprofundamento, de retiros, eu comecei a ir, assim, não cheguei em lugar nenhum ainda, todo o desenvolvimento é constante, né? Assim, o que eu posso te dizer hoje eu compreendo algumas coisas, mas é muito nítido também como me sinto às vezes uma criança nesse caminho e caramba, não sei nada, como é grandioso, né? Esse caminho da vida, esse caminho do autodesenvolvimento, né? Então, se você quiser fazer alguma pergunta aí, tá? Você pode Não, que eu fazer. senti assim que você está nesse caminho, mas está num lugar único aí entre esse autoconhecimento. A arte marcial é uma coisa de muita espiritualidade, né? Na sua essência, acabou em alguns aspectos, alguns momentos, para algumas pessoas, pode ter se desvirtuado um pouco disso. Mas na essência é uma coisa espiritual, o caminho do guerreiro, como você sempre traz, né? O sagrado caminho do guerreiro. E depois você teve todos esses estudos aí de mais de 10 anos olhando para dentro, estudando e se conhecendo, né? Então eu vejo que você está nesse lugar muito único. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas semelhanças entre o jiu-jitsu, entre as artes marciais e a espiritualidade, a meditação, o yoga, Perfeito. autoconhecimento. Quando eu comecei assim a aprofundar no caminho já do ODGI, foi quando surgiu o ODGI, só para ficar claro assim, para as pessoas também que estão ouvindo e que às vezes não têm clareza do que é o DGI, quando eu criei o DGI, me veio como um insight. Isso foi em 2010, em uma volta de uma viagem para a Índia, uma viagem profunda lá que eu tive, assim, que eu cheguei aqui e tudo desmoronou assim na minha vida, que foi quando eu voltei para essa conexão com a arte marcial. Vale a pena contar essa passagem, que foi quando eu voltei da Índia, eu tinha uma agência de publicidade, e aí a agência acabou. Seu pai estava feliz nessa época, Fernando? Seu pai gostava da agência? Tava mais acreditado, digamos assim. E aí eu, nesse momento assim, da agência, quando acabou a agência, eu fui morar no sítio dos meus pais para plantar orgânicos. Meu pai até me deu força para isso, assim, não financeira, mas falou, tá lá a terra, se quiser plantar, se vira, mas vai, beleza. Eu fui, e não era tão simples assim, precisaria de muito investimento, não queria me endividar, nada, sentia que não era o caminho também. E aí uma meditação lá, nessa época, eu morando no interior, em Jarinu, aqui em São Paulo, interior de São Paulo, que me veio um insight de voltar para as artes marciais como um recomeço. Foi uma mensagem muito clara para mim, um insight muito claro de que seria um recomeço nas artes marciais para mim. É como um faixa branca de novo. No mesmo momento que eu estava pegando a preta de Gil, olha como as coisas são interessantes, né? No momento que eu peguei a preta de Gil, que foi final de 2009, um pouquinho depois eu recebo esse insight que era como um recomeço, sabe? Uma coisa assim muito bonita ao mesmo tempo, né? Então eu percebi nesse momento que a faixa preta significa um novo recomeço na vida do artista marcial. Felizes são aqueles que podem compreender isso, que a gente não chegou no topo de nada ainda, é apenas um recomeço de mais um estágio, né, de maturidade. No jiu-jitsu a gente tem isso muito claro, que depois ainda tem a coral, né, depois ainda chega numa vermelha, assim, é um caminho
realmente de faixa preta, quem sabe é o faixa branca dessas novas faixas aí, né? Então, eu percebo isso. Então, foi muito sincrônico esses dois momentos na minha vida, da faixa preta e ao mesmo tempo esse recomeço. E eu senti que eu deveria voltar para a arte marcial, só que desenvolver algo novo. Algo novo que não seria o jiu-jitsu em si, veio através de um insight que eu tive com muita clareza nessa meditação, que era assim, Fernando, todo mundo tem uma batalha interna. E até hoje, né, abrindo parênteses aqui, até hoje eu comprovo esse insight que eu tive, porque nas palestras que eu dou, tudo eu pergunto, pessoal, alguém aqui não tem uma guerra interna aí? E ninguém levanta a mão, né? Eu falo, estou até hoje procurando essa pessoa que não tem uma guerra interna e não achei, né? Então, acho que assim, de fato esse insight é muito verdadeiro, que todos nós temos uma batalha interna. E se eu falo assim, né? Por exemplo, se eu falo, poxa, existe uma batalha interna. Se você, Rick, fala, poxa, é verdade, Fernando, existe uma batalha interna. Se as pessoas que estão assistindo, ouvindo, falam, poxa, é verdade, existe uma batalha interna. Vocês concordam comigo que existe uma consciência aí, como quiser chamar isso, que fala, eu estou passando uma batalha interna? Então você em si não é a batalha. Existe alguém aí passando essa batalha. Esse alguém aí é que eu chamei de guerreiro interno. Esse alguém aí precisa ser treinado, precisa de chaves, precisa de ferramentas para ser treinado para lidar melhor com as batalhas da vida. E aí depois eu posso explicar um pouco dos conceitos mais profundos disso. Mas para isso, eu também compreendi naquele momento que eu deveria, para poder ser laico, neutro, poder atingir as pessoas, não só as pessoas que têm viés para a arte marcial, que são aquelas pessoas que gostam de luta, que gostam de trocação, que gostam... Tem muita mais que, sei lá, quem sabe a grande maioria das pessoas não estão dispostas a isso. Só que tem uma batalha interna e tem um guerreiro, uma guerreira interior ali, precisando ser treinado. Então eu acabei desenvolvendo um método que não precisasse colocar as pessoas no combate da coisa, mas que mesmo assim os insights da arte marciais pudessem chegar nessas pessoas. E aí surgiu o DGI. E aí eu falei, como é que eu vou criar isso? Aí surgiu o DGI, como uma prática que carrega uma filosofia, e também práticas que eu me embasei em posturas marciais, em movimentos marciais, em algumas dinâmicas que ajudam a gente a se encontrar com essas qualidades dentro da gente, né? Então, até para ficar até mais prático, basicamente existem 3 forças na vida: o yin, feminino, o yang, masculino, e o neutro, prótons, elétrons e nêutrons, né? Não é assim que o átomo tá ali, né? A vida toda tá explicada ali, né? Yin, feminino, nossa qualidade de aceitação, de conexão com as nossas emoções, sensibilidade, empatia, criatividade, a própria arte da arte marcial. Yang, o próprio marcial da arte marcial, né? O masculino, energia de realização, de ação, aquela força que vamos para cima, vamos atravessar, vamos fazer acontecer. Essas 2 forças. Se a gente está com essas 2 energias em equilíbrio, isso é muito bom para a gente. Isso leva a gente para o nosso centro interno, que é onde o guerreiro interno vive, é nesse centro interno. E para isso, de uma forma bem simples aqui, bem resumida, vou explicar aqui para vocês, posso trabalhar a energia Yin, por exemplo, com movimentos bem suaves e leves e calmos, né? Se eu falo para você, Rick, nós vamos ficar 5 minutos aqui, pode ter uma parte dentro de você que me xingue, fala, vai para aquele lugar, Fernando, coisa mais chata ficar aqui 5 minutos. Porque eu estou querendo aqui te irritar mesmo, te irritar de propósito, mas te gerar uma situação que possa fazer você se irritar, porque se você não se dá bem com a energia Yin, se você não tem essa habilidade com a calma. A mesma forma acontece com aquelas pessoas, que acontece muito no mundo do autoconhecimento, que eu sei que você tem também conhecimento nisso, que são pessoas que vão para o mundo do autoconhecimento e que ficam sem empoderamento, ficam pessoas muito, pô, meu irmão, vida, paz e amor, bonzinho, né? E a aí máscara do bonzinho, não tem assim. a máscara do bonzinho, não tem dinheiro no final do mês, não fica reclamando da vida, tem uma coisa contra o dinheiro em si, tem uma coisa... Isso daí, para mim, é um vitimismo, é uma coisa que, bora, cadê a força guerreira aí, vamos realizar, vamos... É o Yang também, sabe? Essas pessoas mais Yin, digamos assim, e um Yin que é um Yin distorcido, porque não é o Yin verdadeiro, porque quem tem Yin verdadeiro tem Yang verdadeiro, porque é uma energia que equilibra a outra. Na verdade é uma energia, né? Que é a energia vital. E a energia vital tem 2 polaridades. Se você equilibra uma, você equilibra a outra. Não tem como você equilibrar uma e não ter outra. Então quando a pessoa fala, o Yang é perfeito, mas meu Yin não,
Estranho isso, porque não tem. Você melhora uma, você melhora a outra. Até porque a cura do masculino distorcido é o yin. Então não tem como você ter um yang perfeito e o yin, não faz sentido isso daí, entende? Então existe um desequilíbrio ou existe um equilíbrio, nós estamos juntos aqui. Entende? Então normalmente essas pessoas que são mais do yin distorcido, você coloca elas para dar um soco, um chute, uma coisa assim, até bloqueia um pouco com o soco, né? Porque o julgamento fala que o soco é violento, ou o chute é violento, mas não é. Porque o soco em si é um movimento, e é um movimento que eu estou fazendo no ar, e eu não estou fazendo violência nenhuma de dar um soco no ar. Entende? Eu estou fazendo um movimento corporal que ele representa a minha energia de ação indo, né? Que eu posso fazer com respirações, posso fazer com quiais, soltando a energia. E eu não estou fazendo mal a ninguém, pelo contrário, eu estou fazendo um bem para mim de liberar minha energia, liberar meus gritos aqui guardados, aí aquecer meu corpo. Então isso vai fazendo meu yang se liberar e eu acalmar também, porque se eu tenho coisas guardadas, isso acontece de ter o equilíbrio. Então, só para ter um exemplo muito prático assim de como que a gente trabalha esses equilíbrios entre o yin e o yang, e o DGI é muito embasado nisso, né? E foi assim que começou, digamos assim, a metodologia, né? Lá em 2010, né, já quase 12 anos aí, né? E eu, assim, só para também compartilhar, né, minha experiência, é muito isso do que o Fernando trouxe mesmo, né? De tem esses movimentos mais lentos, eu tenho a cabeça mais acelerada, assim, então para mim eu me pega mais ficar no mais lento e os socos, esses movimentos mais de explosão, assim. Então todo mundo que fez a aula, assim, acho que é raro ter unanimidade, assim, né? Mas eu vi a expressão de todo mundo no final das aulas que eu fiz, sempre todo mundo muito satisfeito, porque eu acho que é isso, né? Você consegue com muita maestria trabalhar os dois lados e para assim, várias idades e tipos de corpo, de mente, de pessoa. Então acho que você criou uma coisa que é realmente muito única, que une esse bem-estar físico, psicológico, essa questão espiritual do porquê que você está fazendo aquilo e a prática em si, né? Cada um vai no seu ritmo ali, né? Eu vejo que você puxa as pessoas para chegar no limite que elas conseguem, então você também não fica mole ali, mas você também não deixa que as pessoas ultrapassem o limite para se machucarem. Então eu vejo que é uma arte maravilhosa, assim, o DGI, para quem não conhece, vale muito a pena. Eu acho que para as empresas também é muito bom, né? Acho que até na própria Urtec, com certeza, fazer é levar mais isso mesmo, assim, né? Para você conectar mesmo esse bem-estar físico e psicológico. Exatamente, tenho trabalhado isso muito assim no universo empresarial, inclusive tem algumas empresas que eu faço parte do time de cultura dentro das empresas de uma forma mensal mesmo, contínua, onde eu faço parte desse desenvolvimento, mas assim, onde eu quero levar as pessoas, né, o ser humano, porque mesmo estando dentro de empresas, somos seres humanos ali, né, lidando com os desafios da empresa. Eu acho importante as pessoas compreenderem 2 pontos que eu considero fundamentais para esse despertar assim do guerreiro interno, que é o próprio nome da metodologia, né, o DGI. Então, assim, 2 coisas. Se a gente compreende essas 2 coisas, muita coisa fica mais fácil. A primeira é que a vida é a nossa melhor amiga, é a grande mestre. E os desafios são os nossos professores. Essas 2 coisinhas, para mim, moram na essência do caminho da arte marcial. O que significa isso? Que se a vida me traz uma peça, se eu começo a reclamar, me desesperar, eu ligo dentro de mim o contrário do guerreiro interno, que é a vítima interna. A vítima só reclama, bota a culpa no outro, desespera, e com isso eu perco muito da minha energia vital. Perco energia mesmo. Saio do meu centro. Se eu vejo que a vida é minha melhor amiga, e de verdade eu acredito nisso, então ok, vida, confio em você, que tá tudo certo, e vamos embora, vamos conectar nas sincronicidades, ver o que eu preciso aprender com isso, aonde ela quer me levar, porque é uma confiança mesmo que vem que o que a vida tá te trazendo para você é o que você precisa. Eu, Fernando, confio que a vida, por mais que ela seja a mesma para todos nós, assim, estamos vivendo no mesmo momento, ela é única para cada um. Então, os desafios que a pandemia me trouxe, às vezes não é o mesmo para você, ela te levou para um lugar, me levou para outro, eu não sei, cada um é um, e ela fala com todo mundo na sua individualidade, né? Então, o que ela ensina para você, às vezes é diferente para mim, tá? Nos mesmos momentos, podem ter alguns ensinos coletivos aí, parecidos no mesmo momento, mas é a alma individual ali, né? O seu ser individual que está se relacionando com essa grandiosidade da vida, né? A gotinha se relacionando com o oceano, como é que você se relaciona com isso daí? Então, é muito importante ter essa confiança que a vida está te trazendo aquilo que você precisa para a sua evolução. E ela vai te trazer isso
sempre através do quê? Através de desafios. Mas vamos compreender que a palavra desafio não é tudo de difícil que acontece. Eu prefiro definir desafio como tudo aquilo que tira a gente da zona de conforto, do que alguma coisa ruim. E sabe o que eu quero dizer com isso, Rick? Que assim, às vezes, se você não tem maturidade, mesmo uma coisa muito boa, um êxtase que acontece com você, pode te tirar do centro. Você pode não segurar a onda e perder seu centro. Ficar, como chamamos na linguagem popular, eufórico. Eufórico, esse nome é interessante, né? Eu fora. É tipo eu fora. Caraca, você sai, me ressoa muito, porque eu vejo que muitas vezes eu busco esse estado de euforia e, na verdade, eu estou saindo de mim mesmo nesse estado, né? Então, assim, tanto no desafio, entre aspas, ruim, quanto no desafio, entre aspas, bom, a gente precisa ter maturidade emocional para sustentarmos esses desafios no nosso centro. Isso é o caminho do guerreiro, meu amigo. Vou te falar uma coisa, você que é da arte marcial também, faz Gil, você sabe o que significa os? Já tinha ouvido há muito tempo, mas não lembro agora. Você sabe que é muito falado, né? Os, no jiu-jitsu fala muito os. Os é uma palavra que remete ao espírito da arte marcial, do guerreiro. Muitas pessoas falam os sem ter ideia do que significa o os. Os é uma abreviação de duas palavras japonesas, que é osu shinobu, ou shinobi, que são duas palavras que juntas, uma das possíveis traduções é perseverança sob pressão, ou seja, perseverança quando estamos pressionados. O que eu acabei de falar aqui para você? Que é manter o centro quando o desafio está acontecendo. Mantenha aí. Isso é osso. Isso é o espírito do guerreiro, da guerreira, né? Porque é só um nome. Para mostrar essa consciência, essa maturidade emocional que a gente precisa para quê? Para agirmos na vida de uma maneira mais centrada, de uma maneira mais equilibrada. E aí você me perguntou lá atrás, que eu não esqueci da sua pergunta ainda não, o como que é esse link do Gil com tudo isso daí. E aí eu acho que é o momento certo para trazer isso. Porque a arte marcial em si, eu acredito que ela, por trazer para a gente desafios, está trazendo em tempo inteiro oportunidades da gente aprender a lidar com os desafios. Então, você já parou para pensar que você vai fazer um rola com alguém lá de Gil? Você cumprimenta a pessoa antes, cumprimenta a pessoa depois, certo? Mesmo se ela te amassou, te finalizou e tal. O Gil ainda é mais tranquilo, porque é uma arte técnica que, se a pessoa for técnica, ela não te machuca. Você faz uma luta legal ali, para valer, verdadeira, e se sai inteiro. Mas tem lutas aí que são socos, chutes, né? O cara toma soco, chute e ainda agradece o outro. Olha que interessante isso. Estou agradecendo aquela pessoa que me trouxe desafio, né? Que está me treinando, porque representa aquela pessoa que me faz estar no meu melhor, que me tira do centro, que eu estou evoluindo graças ao outro. Se você tem, de fato, esse espírito de oso, esse espírito do guerreiro dentro de você, você vai começar a reverenciar dentro de você aquela pessoa que te tira do centro, aquele desafio que te tira do centro. Vai parar esse assim, de um inimigo, entendeu? Não é inimigo não, meu. Se a pessoa te tira do centro, tem coisa para você aprender com isso. Se você perder o seu centro, é matemático que tem algo para você aprender com isso. E aí eu considero muito mais maduro você se perguntar o que eu preciso aprender com isso do que você ficar reclamando e botando a culpa no outro e tal, né? Então é uma volta para dentro. E dentro do caminho do ODGI, que é um pouco diferente assim do caminho da terapia, que vai vasculhar, né, que vai investigar, que eu acho um trabalho maravilhoso, mas é uma coisa terapêutica. O caminho do ODGI eu sinto que é mais da energia vital. E a energia vital, ela possibilita geração de insights também, quando a gente menos espera, através de um movimento corporal, através da circulação da energia. O esporte em si possibilita muito isso, né? Porque quando a gente está movendo o corpo, muitas coisas estão circulando. Por isso que empresários vão correr, você vai surfar. Pô, quantos insights já não deve ter vindo no mar para você? Depois você pode ter falado isso. Por quê? Nós estamos movendo o corpo. E quando a gente move o corpo, muitas coisas são movimentadas juntos. É porque a gente não tem essa habilidade de visualização, mas não é só o corpo físico, tem o corpo mental, o corpo emocional, o corpo, né, energético em si, está tudo junto se movimentando, né? Então a gente possibilita a criação de insights. Então, o que eu falo para os meus alunos, que só o fato de você perguntar
o que eu preciso aprender com essa situação, já abriu o campo das sincronicidades, você ficar atento e presente para você aprender com aquela situação. Não sei se é tempo para isso aqui, que vai abrir uma outra conversa que profunda, mas mas o DGI tem os valores. Tô adorando aqui, pode abrir aqui. O DGI tem os valores que sustentam a metodologia, né? E o primeiro valor que sustenta a cultura do DGI é presença antes de tudo. Presença antes de tudo é o primeiro valor. Não vou destrinchar todos, mas vou falar todos aqui para vocês. Presença antes de tudo. Segundo é coragem para lidar com os desafios. O terceiro valor é agir com gentileza. O quarto é respeitar as hierarquias da vida. O quinto é integridade entre pensamento, palavra e ação. O sexto é ser fluido e adaptável. E o sétimo é respeitar a todos. Tudo isso tem um caminho, na verdade, né? Que vai desde a presença antes de tudo, que é o primeiro estágio, porque sem presença a gente já reage, até o respeitar a todos, que para mim é um estado de uma pessoa de verdade madura, que não está julgando o outro, não está julgando a vida, e nem tampouco ela é fria às situações, não é isso. Ela tem a escolha dela, mas as escolhas dela são com respeito. Isso é o que chamamos de ação consciente. A ação dela é consciente, que esse é o ponto onde toda arte marcial quer chegar. Você que é do jiu-jitsu, né? Aonde o jiu-jitsu de fato quer chegar? Não sei que eu esteja errado, se algum grande mestre vier me ouvir, mas eu acho que eu estou certo, que é o seguinte, arte suave. Arte suave significa o quê? Você agir na técnica, na suavidade, usar o jiu-jitsu ali mesmo na essência dele, na pureza dele. Isso é ação consciente. Então, assim, como eu falo, né? Se algum grande mestre do Gil falar, Fernando, você está errado, eu vou falar, beleza, me ensina que eu vou aprender outra forma aí, então, né? Mas até hoje, para mim, o que faz sentido no jiu-jitsu, e é isso que eu sigo para mim, é buscar a técnica correta na hora certa. Não significa que eu não vou fazer força, mas é a pressão, é a força na hora certa com a técnica. E isso vira um jiu-jitsu que não machuca o outro, que não é grosseiro, que não é violento. Tudo bem, a arte do campeonato é uma outra coisa, é grande performance. Às vezes não dá para o cara estar ali pensando na técnica, ele vai precisar explodir, tem tempo, um monte de coisa. Mas em uma academia, numa academia, ficar machucando os outros, estrangulando na cara, essas coisas, pra que isso daí, sabe? Eu acho que o sensei mesmo, professor de arte marcial, tem que admitir isso aí assim, tem que, pelo menos no meu modo de ver, como eu vejo o jiu-jitsu, porque para mim o jiu-jitsu é igual você ir pegar onda e tal, é um momento de gostoso, que você tem que treinar sério, suar, trabalhar, né, com a cabeça, tudo mais, se possível, sai sem se machucar, sentindo que fez um grande xadrez aí, na amizade com o outro, xadrez sério, você treinou, deu o seu melhor, mas podendo usar da técnica correta, ação correta, arte suave. Porque tem muitos treinos de jiu-jitsu que falam, caramba, não tem suavidade nada, é só força para cá, força para lá, meio que soco na cara para sair de uns 100 quilos, calma aí, vamos lá. A arte suave, então, é técnica e funciona. Isso é ação consciente. O que significa para a gente trazer assim, o DGI dentro de um treino de jiu-jitsu? Como é que eu posso aprender o DGI, essa filosofia, dentro de um treino de jiu-jitsu? Quando o cara passar a sua guarda, por exemplo, ao invés de você se desesperar de qualquer jeito para sair do cara ali, você lembrar da técnica e tentar fazer a técnica. E se ele montou, você vai treinar a saída de montada. E se ele for para as costas, você vai treinar a saída de costas. E se você bater, você vai treinar a sua humildade, tá tudo certo. Demais, lindo, cara. É muito fácil de esperar, né? Assim, para quem não conhece também, assim, o cara passou sua guarda, ele tá em cima de você, você tá ali sabendo que você pode ser finalizado e com aquele peso, então você quer sair de qualquer jeito, assim. Então, acho que você tá trazendo a técnica ficar tão consciente, tão dentro de você, que você age a partir disso, né? Disso. Internalizou, né? Exatamente. Seu professor te ensinou uma técnica para você fazer dali. Então, treina aquilo. Até porque, uma vez você pode errar, 2 vezes você pode errar, 3 vezes, 4, 5, 6, 7. Na 8ª vez, você vai estar conseguindo fazer a técnica. E aí, você vai começar a sair da montada. E aí, você vai começar a sair dos 100 quilos. E você vai ver que você perdeu 1 mês tomando a posição, mas daqui a pouco você começa a acertar a sua posição. E aí, você começa a evoluir. Bem diferente daquela pessoa que não quer testar a técnica nova porque prefere não perder a posição na brutalidade e não sai do caminho, não evolui. No jiu-jitsu fica ali um tempão e não sai do... Então a gente tem que ter uma humildade para evoluir no jogo, para aprender. Então essa é a minha visão. Muitas pessoas confundem às vezes esse caminho do Zen com uma coisa sem verdade. Não, é verdade, o treino é verdadeiro, você vai dar o melhor de si para evoluir no jiu-jitsu também.
só que tentando fazer a técnica correta, né? Para que seja um jiu-jitsu bonito, que faça sentido, né? Arte Uma vez eu suave, fui né? Arte suave. uma arte suave. Então, mas enfim, é isso. Acho que já deu para ter uma clareza mais ou menos aonde o trabalho. E assim, para fazer um link aqui com as pessoas, tendo um pouco de empatia, né, com as pessoas que estão vendo os vídeos e que, de repente, o vídeo não são da arte marcial e tal. Tudo que eu trago para o DGI é para ser usado na vida. A arte marcial é só uma ferramenta. Por isso que eu consigo trabalhar com empresas e tudo mais. Então, a arte marcial é só uma ferramenta. Né? Mas o que eu quero levar é você levar isso para a vida. Então, o que pode ser o seu jiu-jitsu na sua vida? Aquela reunião difícil com um cliente que está querendo, de repente, quebrar o contrato, e aí você tem que ter humildade para ouvir, você tem que ter a técnica correta na hora certa, você tem que ter... porque de nada vai adiantar você sair reclamando, estourar, é pior. Então, como é que você cria empatia com o outro, se conecta, seja suave ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo existe a pressão, sabe? São tudo os mesmos conceitos. Na verdade, a arte marcial ela quer desenvolver essa maturidade, mas essa maturidade pode ser desenvolvida de várias formas. Você pode desenvolver isso no seu trabalho, se você tiver presença, no seu jogo de tênis, no seu surf, tudo. Mas para você desenvolver, você tem que ter um caminho que faça sentido, né? Por isso que às vezes um professor, um mestre é muito importante também, né? Um tutor em algum caminho aí que te ajuda, porque sem ele você demora muito mais às vezes para aprender uma coisa, né? Eu que venho também desse caminho espiritual e tudo mais, hoje em dia é falado muito disso. E, poxa, para quem é mestre, se todo mundo tem seu caminho e tal, eu compreendo e também assino embaixo. Acho que virar dependente de outro de jeito nenhum. Você tem que ter a sua individualidade, você tem que ter a sua força interna, porque senão você se perde e não é por aí. Mas a gente ter, por exemplo, como é que você vai aprender jiu-jitsu sem um professor para te ensinar? Vai ficar vendo vídeo no YouTube treinando? Muita gente faz isso na vida, né? Fica só vendo as coisas ali, acha que sabe fazer sem ter a prática mesmo. Então é um caminho de maturidade, né? Um caminho de maturidade, de você poder aprender com alguém, mas não se perder. Esse é um grande caminho de maturidade, é um caminho de evolução, isso que eu sinto, de maturidade. Por que eu digo isso? Só para trazer aqui o porquê que eu entrei nesse assunto. Porque a gente pode aprender sobre o caminho da consciência no vôlei, no futebol, no tênis, em tudo. Tudo é um caminho de vida. O Zen traz isso, né? O caminho de vida. Mas a gente precisa estar presente e com consciência dessa evolução. Porque se a gente faz a coisa só por fazer, ela só vai ter um benefício, às vezes físico, um pouco mental, mas a gente não vai conseguir ter os links mais profundos de autoconhecimento, podemos até chamar espirituais, que isso pode trazer para a gente. Então, os samurais tinham arranjos florais e ikebanas, cerimônias do chá, pinturas, arquitetura, tudo isso eles trabalhavam, tudo como um caminho de vida para desenvolvimento da espiritualidade, de compreender a vida por meio disso. Mas para isso, você tem que ter presença, tem que fazer os links, tem que estar observando, tem que estar observando a vida, né? E aprender. Tenho certeza que se com essa cabeça você entrar no mar, você vai entender um monte de coisa. Puxa, o mar, a maré, para onde está, o que vai, como é que eu faço para brigar menos, para entrar mais no fluxo, para... É a presença mesmo, né? Essa presença que você traz, tanto no surf quanto no jiu-jitsu, se você perde a presença ali, você toma um caldo. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu gosto muito de ouvir, me inspiro muito com você, é que muita gente fala as coisas, né? Você fala e a sua experiência de vida mostra isso, as suas ações mostram o que você fala, essas suas visões que você traz, não são conhecimentos intelectuais só, mas são sabedorias que estão internalizadas em você, essa tua clareza de pensamentos, a tua presença, até a tua própria história de vida, de ter um desafio grande que foi ali na faixa marrom e se desencantar com a vida, com o jiu-jitsu e se reinventar para onde você está hoje. Aí, e retomando da tua infância, né, o sucesso profissional que você tem hoje com o DGI, que hoje é um movimento gigantesco aí no Brasil inteiro e que vai para o mundo inteiro, tenho certeza, e de ter criado essa técnica juntando essas duas bases da arte marcial e da espiritualidade que formam do seu ser. Então, acho que é por isso que você está nesse lugar assim que tão poucos chegam mesmo de integridade mesmo e de viver de acordo com o que você fala, suas ações mostram isso. Assim. Então, aprendo muito com você e está sendo muito bom te ouvir aqui, cara. Por isso que eu falo que é importante também te buscar o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, né? Porque a arte marcial, mas será que a arte marcial por si só ela já resolve? Já deixa a pessoa assim? Não. Senão todo faixa preta seria resolvido com a vida, entendeu? E tem um monte de faixa preta que está entrando em contato, Fernando, preciso aprender isso aí que você está fazendo, preciso chegar mais perto de você, preciso me conectar. Eu acho isso massa, acho super legal. Mas é a prova de que só treinar jiu-jitsu e faixa preta e ser bom no jiu-jitsu
já não te resolve o caminho da consciência, entendeu? São dois caminhos. O caminho do do, caminho de vida, que do vem do tal, e o caminho do bu, que é o caminho marcial, que é o caminho do treino, que é o caminho da disciplina, da técnica ali de você treinar, né? O bu. Técnica não necessariamente, né? Porque técnica no Japão é chamada de jutsu. Então, só porque eu já estou falando essas palavrinhas em japonês, Budo é o que significa arte marcial para os japoneses. Budo é a arte marcial após o período dos samurais, quando chamava de Bujutsu, que era o período da técnica da guerra, né? Budo é a arte marcial nova, que não vem mais para campo de batalha letal. É a arte marcial que vem para desenvolver o nosso caráter, que 3 grandes mestres do Japão fizeram o favor de trazer isso para a humanidade. Gishin Funakoshi do Karate Do, Jigoro Kano do Judô, Morihei Ueshiba do Aikido. Esses 3 revolucionaram o Budô e levaram a arte marcial para o mundo, que era o plano deles mesmo, levar essa consciência guerreira dos antigos samurais, do Bushido, do Bujutsu, para o mundo, porque eles sabiam que essa disciplina ia ajudar muito a humanidade. Então, a gente bebe da fonte do Japão, né? Mesmo o jiu-jitsu, por isso que tem um tori, né? Esse símbolo aqui atrás, ó, tori, de madeira, já é um símbolo japonês, né? Tem a ver com shintoísmo e tal, mas para mim, eu trouxe mais pelo link com o Japão, que eu respeito muito, né? É uma honra, assim, a ancestralidade. É um símbolo que representa local sagrado, assim, uma sacralidade. Então, quis trazer para o dojo como uma honra, porque mesmo Mitsu Maeda, que foi quem ensinou a família Gracie e que veio da escola do Jigoro Kano, da Kodokan, lá no Japão. Então, a gente tem um link, né? Os brasileiros que estão jiu-jitsu têm uma ancestralidade com o Japão. Não tem como negar isso. Você honra essa tradição, você, assim, dá para ver que também outra coisa da sua integridade, essa honra aos mestres, honra às tradições, honra à ancestralidade, essa disciplina que você traz, isso também é algo muito raro, acho que hoje no mundo, que é tão imediatista, que é tanto essa busca por prazer Sim. imediato, e que essa disciplina demora para você sentir, assim, tanto na meditação quanto no jiu-jitsu, né? E eu queria saber tantas demandas do dia a dia, assim, como é que você faz, assim, para seguir esse caminho do guerreiro e um pouco mais da sua rotina, assim, né? O que você faz de fato? Assim, eu vi a sua mensagem no WhatsApp 5h30 da manhã ali, então já sei que você acorda bem cedo, por exemplo, né? Exato. Eu acordo muito cedo, até porque eu dou aula. Hoje foi o dia que eu comecei a dar aula aqui, tem dias que eu dou 6h30, eu estou aqui dando uma aula particular, tem muitos dias eu dou aula online, depois eu falo de como é que as pessoas podem ter acesso ao DGI nas aulas online. Então, eu acordo muito cedo, eu procuro me movimentar, ou dando aula de jiu-jitsu ou de ODGI, procurando assim me movimentar. Trabalho, meu dia a dia, assim, é muito tomado, eu trabalho muito, assim, porque muitos trabalhos empresariais para dar conta, toda a estrutura do DGI agora online, que a gente começou também uma academia, né, chamada DGI em Casa, que, então, que é uma academia que as pessoas podem treinar ao vivo e depois acessar as aulas gravadas também. Então, tudo isso daí exige uma estrutura, pessoas trabalhando junto, e ainda tem que, né, um dever, mas que faço por amor, que é estar com a família, né? Então, assim, a gente vai achar jeitos disso, porque tem dias que eu dou aula até tarde também. Então, por exemplo, hoje, depois dessa gravação, eu vou dar uma aula de Gil para o meu enteado, que tem 11 anos. Vamos estar junto, vamos treinar, que é uma coisa que eu posso doar para ele com amor, assim, que eu gosto, que eu acredito, ajudar na formação dele, né? Então, é um momento que ele gosta, então é uma forma da gente estar junto. Minha esposa vem junto, a gente fica, sabe? São momentos que a gente vai encontrando para essa questão da família. A família, para mim, ela é algo muito importante, como você falou, né? Eu honro muito as tradições. Meu coração, ele é tradicional, assim, ele tem... Na verdade, eu sou caminho do meio, né? Eu sou da filosofia do caminho do meio. Então, assim, eu honro as tradições, mas não nego o que está chegando de novo, porque eu acho que a nova geração também está trazendo muita coisa de novo. Então, eu procuro me abrir para os dois, mas, de fato, nenhum desonrar ali a ancestralidade, sabe? O respeito e carinho pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, pela família, a conexão com minha esposa, meu enteado, a gente está... Então, isso eu acho muito importante. Um assunto, tem muitos assuntos para a gente falar, né? Mas que tem tudo a ver com a arte marcial, que está muito distorcido também. É isso, sabe? A hierarquia, ela foi algo muito distorcido e que hoje as pessoas pedem uma igualdade. Eu concordo, mas não é que a hierarquia ela é errada. A hierarquia foi distorcida, porque a hierarquia ela traz igualdade, porque é cada um no seu lugar e cada um no seu lugar existe igualdade. Por exemplo, não é que o faixa preta ele é mais que faixa branca, de jeito nenhum, não vejo isso. Em termos de humano, coração para coração, imagina, mais
Com quem que é mais que ninguém? Ninguém é mais que ninguém. Mas dentro do dojo, o faixa preta precisa colocar uma ordem, senão o treino não acontece. Senão quem é que vai dar o treino aí hoje? Não, então precisa ter um respeito para ouvir o outro. Tem um momento que todo mundo tem que fazer silêncio. Tá? Então tem algumas disciplinas que trazem ordem para a vida. E eu acho que hierarquia ajuda na ordem. Mas não quer dizer que uma pessoa é melhor que a outra. Tudo. Isso daí é abuso de poder, é realmente a pessoa que vai lá em cima e abusa, aí é erro. Isso não tem a ver com experiência própria. A gente só consegue conectando com a intuição de verdade se a gente vai honrando as nossas raízes de verdade. Repara que a nossa tradição, nossa raiz, ela é uma verdade que a gente tem e que a nossa intuição, ela também é uma raiz, porque é a vozinha que nunca saiu de você. Só que se você não honra seus ancestrais, honrar os ancestrais não significa olhar para o seu pai, para sua mãe e falar, eu assino embaixo de tudo que vocês fazem, tudo que vocês fazem é certo. Não é, mas é respeitar eles, sabe? Eu vejo assim, respeitar o caminho deles, a escolha deles, cada um tem seu jeito de vida, cada um tem sua escolha. Então, por que eu digo isso? Porque quando eu fui para o caminho da espiritualidade, há 15 anos atrás, eu julgava meu pai como quase que errado, porque não estava no caminho espiritual. Eu tomei muita na cabeça para ver que quem sou eu para falar do meu pai, que tem o trabalho dele, ganha a vida dele, nunca pede nada para mim, tá feliz ali com a minha mãe, eu que preciso aprender com ele, sabe? Tipo, deu a vida, né? Deu a vida. Se a pessoa vem, bate na minha porta e me pede ajuda, é uma coisa, eu troco ideia e tal, mas assim, quem sou eu para falar do outro? Quem sou eu para falar que o outro tá certo ou errado? É muita prepotência eu olhar para alguém e falar, essa pessoa tá certa, essa pessoa é errada, ela não sabe o que é certo. Hein? Então, assim, sabe? Isso daí foi me ajudando a agradecer, de verdade, assim, sabe? Meu pai, minha mãe, do jeito que são, meus irmãos, minha família, respeito, poder agradecer pela possibilidade da vida, como você falou, um portal da vida, e a partir disso, vai te dando uma calma dentro e um amor tão verdadeiro com a família, isso me acalma no momento presente, e aí possibilita eu me conectar com a minha intuição. Porque se a gente não se resolve com o passado, aí quando acontece alguma coisa aqui no presente que relembra aquele passado, o passado ele reage, entende? E aí você não conecta com a intuição, porque é a reatividade que está reagindo. Quando a gente vai se resolvendo com o passado, a gente vai poder conectar com a intuição, que é uma outra raiz. Esse é um mistério aí que a vida está me ensinando. Quanto mais eu honro minha raiz, mais eu conecto com a minha intuição, que é uma raiz também, que é uma verdade, né, de quem eu sou, né? E essa era um pouco da minha próxima pergunta mesmo, né, sobre o seu foco, o seu desenvolvimento pessoal atual, né, porque também, para não passar aquela imagem aqui, que assim, eu às vezes tenho assim, de você, pessoas como você que são muito íntimas, com clareza de pensamento, bem-sucedidas no negócio, na família, e eu tenho certeza que você tem seus desafios também, né, então eu queria que você comentasse um pouco sobre quais são os seus desafios atuais, e só um parênteses também, além de tudo que ele faz, ele é um baita músico também, toca muito, canta muito, então tem várias coisas ali que ele faz ainda, que eu não sei como ele acha tempo, mas que tem muita mais coisa aqui não foi falada. Então, assim, eu tenho muitos desafios, muitos desafios. Minha esposa é uma grande mestra, eu falo, porque ela é tão firme, né, e ela me põe tanto no eixo, que eu acredito que graças a ela eu evoluo muito mesmo, porque ela não fica me paparicando não, assim, ela me mostra logo as viagens, poxa, não, até agora trabalhando, mas caramba, olha só, gente, pô, sabe, assim, me mostra, e eu, poxa, ela tá com razão, é verdade, porque eu amo o que eu faço, então se deixar eu me perco, sabe, assim, então esse é um grande desafio que eu preciso evoluir muito, que eu sinto que eu preciso evoluir. Eu acho que de uma forma geral, né, então assim, me abrindo, assim, me revelando, eu ainda sou um tanto egoísta, sinceramente falando, assim. Porque eu amo tanto o que eu faço, que eu coloco muita energia em mim e no que eu faço e esqueço muitas vezes de doar para os outros. Então isso é algo que eu estou querendo melhorar mesmo, assim, que eu estou, puxa, pouco a pouco, conforme também o DGI vai amadurecendo e eu vou podendo delegar algumas coisas, aprender a delegar uma coisa difícil para mim também, muito apego, sabe? Achar que o outro não vai saber, então é um apego, uma cabeça fechada, que eu preciso também confiar que às vezes o outro tem uma resolução melhor que eu mesmo. Então, assim, há muitos aprendizados nesse sentido todo, né? Eu acredito que, por exemplo, a pandemia me deu muito medo quando tudo aconteceu, fechar aqui o dojo, que é o único lugar físico que eu tenho, o que vai ser dos meus alunos, né? Como é que eu vou poder continuar ensinando eles, vai continuar a casa, não vai, né? O que eu faço? Então, assim, muitos medos, né? No meio da pandemia eu peguei o Covid em maio e foi forte. O Covid, eu ia passar o Dia das Mães com a minha mãe, depois de não ver ela 2 meses, não pude, porque eu peguei o Covid, minha esposa ficou internada,
Passei o Dia das Mães sozinho, velho, sozinho, com minha avó mal nesse momento, ela morreu nesse período, eu não pude visitar ela. Foi uma conexão assim com o feminino na minha vida, uma fragilidade. Eu vi a vida me ensinando. Eu lembro que na época até cheguei a dar uma live sobre isso, assim, que me perguntaram. Olha só, meu faixa preta aqui tá sendo apertado, viu? Tá vendo que não sei é nada, né? Porque a vida é um potencial muito grande, sabe? E eu não tô podendo visitar minha avó, cara, que eu amo, assim, de paixão, sabe assim? E eu não posso, não tenho o que fazer. Não vou conseguir ver minha mãe no Dia das Mães. Minha esposa passou no hospital no Dia das Mães. Fiquei Dia das Mães sozinho em casa, sendo que eu queria passar com as mulheres que eu mais amo na vida. Então, olha o símbolo de alinhamento com o feminino, de quebra de rigidez. Quando a minha mãe atendeu o celular no Dia das Mães, eu caí em choro, cara, mas num choro, velho. E ela começou a chorar, porque ela entendeu a minha dor. Ela entendeu a minha dor, né? Ela sabia que eu queria estar com ela, meus 2 irmãos juntos ali, sabe? Foi algo muito profundo. Então, assim, sou muito humano, né, cara? Muito humano, querendo ser cada vez mais humano. Poxa, uma coisa que eu costumo falar pra Ju, né, minha esposa, outro dia, né, que eu dei uma bronca mais dura no Dudu, né? Eu, às vezes tenho assim, às vezes tem meu jeito, com meus alunos mesmo, às vezes eu falo, pô, gente, vamos tal. E eu tava dando o DGI lá, né, era terceiro valor, agir com gentileza. Aí ela me escreveu, eu tava ouvindo a sua palestra. E queria te pedir que seria muito legal você falar com o Dudu agir com gentileza. Falei, mas ó, eu não quero ser perfeito, sabe? Eu sou do jeito que eu sou. E como eu te falei no início, sou íntegro do jeito que eu sou. Às vezes ali, sei lá, foi a energia que eu tinha naquele momento. E depois fui pedir desculpas pro Dudu, mas ele também acolheu super bem. Ele falou, desculpa por quê? Aí eu fui falar para ele falou, mas você estava certo também, né? Eu estava mesmo falando alto, estava dando o quê? Tá? Foi super legal, assim, mas eu fui pedir desculpas para ele também. Então, assim, eu sou cabeça dura, mas vou aprendendo também. Eu quero melhorar. Eu acho que essa é a verdade, sabe? Eu quero melhorar. Isso é sincero dentro de mim. Eu não sou o melhor, não sou o perfeito, nem acredito nisso, mas eu quero melhorar. Então, por eu querer melhorar, eu me abro para o que a minha esposa me traz, para o que alguém me trazer. Eu adoro feedbacks. Fernando, se faz sentido, obrigado por ter trazido, porque eu quero evoluir. Então, é isso, entendeu? Agradeço isso pela vulnerabilidade aí, cara. Se abrir mesmo, assim, né? E várias sincronicidades que a gente já estava falando aqui hoje, né? Minha esposa também se chama Ju. Você falou de estava uma época orgânico e plantar. Para mim está sendo uma das coisas que eu estou mais querendo agora, de plantar orgânicos. O surf, o jiu-jitsu, esse lance de querer agradar o pai, mesmo tendo uma carreira bem sucedida, ter passado por uma depressão. O Baba eu conheci há mais ou menos 8 anos na Índia, numa viagem que eu estava queria curtir a vida, só bagunça, e aí eu comecei a ressignificar minha vida e olhar para esse outro lado que eu não tinha olhado antes, então muita sincronicidade. Quanta sincronicidade, aí, né? Várias que vão vir ainda, cara. Quero surfar junto contigo, quero treinar contigo, tem muita coisa aí pra gente fazer junto. Mas a gente já tá acabando o tempo, aí você tem daqui a pouco que dar aula aí pro seu enteado, senão a Ju vai ficar brava com você de novo, se a gente for mais aqui. Mas tem só mais 2 pontos aqui, Fernando. Primeiro é quem foram as pessoas, você comentou aí algumas, né, do Ryan Gracie, do Prembaba, dos 3 nomes japoneses ali das artes marciais. Quem mais foram pessoas que te inspiraram, te forjaram ao longo da tua jornada aí, que foram te marcando? Eu creio que, assim, com certeza minhas 2 avós, assim, foram pessoas que me trouxeram muito isso de integridade, assim. A avó, que morreu agora, 97 anos, mãe do meu pai, era uma das pessoas que eu mais idolatrava, assim, como uma mestra, assim, sabe? Porque ela era simples de tudo, mas simples de tudo, um chinelinho, aquelas roupas simples desde 1950 e tanto, aquelas mesmas roupas, aquele mesmo estilo, e uma mente, num positivismo, assim, numa clareza. Então ela sempre me ensinou o simples, sempre me ensinou o simples, viveu o simples, na mesma casinha ali a vida inteira, desde que eu me conheço como gente ali, sim, não queria nada, sabe? A mesma coisinha ali de sempre. Os filhos querendo às vezes dar coisa, para não preciso, estou bem assim, tal, nunca, sempre ali naquela simplicidade profunda mesmo, que é uma coisa verdadeira, de uma pessoa que está de bem com a vida, né? Minha outra avó era super assim da religiosidade, da conexão com o divino, então ela me trouxe sempre uma raiz dessa, também muito simples, cara, muito. Minha mãe vem de uma família muito simples, assim, né, mesmo. As pessoas que normalmente me inspiram,
Não são as que têm mais dinheiro, não são as que são mais famosas, são as pessoas que são mais íntegras no caminho delas. São pessoas que, então, por exemplo, eu pego um Morihei Ueshiba do Aikido, eu vira e mexe, eu estou lendo um livro dele, porque o cara dedicou a vida para aquilo, sabe? Ele acreditava naquilo. Então, as palavras do Morihei Ueshiba, do mestre do Aikido, são maravilhosas. Eu adoro, sou fã, cara, fã de carteirinha. Uma pessoa que tem me inspirado cada vez mais, já fiz um seminário com ele, honro o máximo, né? Respeito o máximo pelo jiu-jitsu, mas que até então está me surpreendendo cada vez mais positivamente pelo próprio jiu-jitsu, é o Rickson Gracie, que não tenho o que falar do Rickson, é o Rickson, óbvio, né? Mas assim, já tenho respeito por tudo que ele fez, isso já não tem mais o que falar, mas ele ainda está trazendo espiritualidade, assim, sabe? Ele começou um processo muito lindo, eu sinto, de ressignificação da arte marcial. Acho que já vem de um tempo, mas ele está virando um grande mestre mesmo de arte marcial, sabe? E eu sinto que são coisas que é o tempo que vai trazendo, né? Outro dia eu tive a honra de fazer uma live falando sobre espiritualidade e arte marcial. Tava do meu lado nada mais nada menos que o mestre Flávio Bering, sabe? Um dos únicos faixas vermelhas aí que tem. Tipo, eu falei, quem sou eu para estar aqui do lado do mestre Flávio Bering falando de espiritualidade e arte marcial, né, velho? Até dei risada. Eu falei assim, tipo, agradeço, cara, esse cara tem uma trajetória de vida que eu só fico ali ouvindo. Eu falo, meu, quem sou eu aqui para falar alguma coisa? Porque tem uma espiritualidade que a gente sabe, que eu sei, que vem do mundo do autoconhecimento, fala bonito, fala de autoconhecimento, fala de yoga, fala de sei lá o quê, são linguajares. Bacana, legal. Mas tem uma espiritualidade que é de vida, meu, que esses caras vivem, que não tem o que dizer. Deve ter seu pai, meu, seu pai viveu coisas que ele viveu de vida, velho, e que, olha, eles devem olhar pra gente e falar assim, tá bom, beleza, tal, mas eles sabem que tem coisas que a gente só vai aprender com o tempo. Quantos anos você tá hoje, Rick? 33. 33. Você já deve ver o Rick de 18 e já falar, putz, tinha vários conselhos que eu daria pro Rick de 18. Ô, menino bom, mas caraca, tinha muito que aprender, não é verdade? E pro de 33 você vai ter vários, né? Agora você imagina uma pessoa que tem 70, 80, olhando a gente, tipo, né? E às vezes a gente aqui numa prepotência de que eu sei, eu sou faixa preta, eu sou o cara, tipo, menos aí, calma, é menos. Então, quando eu tô do lado de algum senhor, de alguém assim, cara, eu, respeito o máximo mesmo, eu fico ali querendo ouvir. Porque essas pessoas são sábias, elas falam pouco, cara. Falam pouco e quando fala é pum, sabe? Eu acho que esse é um dos seus segredos aí, né, cara? Você comentou um pouco sobre essa evolução contínua, assim, né? Que vem muito das artes marciais do Japão também, e saber ouvir, né? Acho que muito do que você trouxe hoje aí, da sua formação, do seu processo de vida mesmo, mas essa abertura, essa humildade, aliada a essa dedicação, né? Porque assim, todo mundo nasce sem saber nada ali, né? E todo mundo passa pelos traumas que passou, mas acho que você nunca perdeu essa vontade de buscar mais, de aprender mais, essa humildade de se entregar, e essa dedicação no processo aí, cara, que é... Acho que o seu ser emana isso aí, cara. Então, muito, muito feliz de ter trocado essa ideia contigo. E você comentou um pouco sobre livro aí, né? Queria que você recomendasse um livro ou conteúdo, o que você acha que vale a pena para a galera, né? Alguma coisa que marcou muito sua vida? Então, assim, bom, falando de Morihei Ueshiba, né? Tem tantos legais, assim, agora de nome, mas assim, todos os livros que forem falar do Aikido como espiritualidade, que tem um Morihei Ueshiba, assim, falando dele, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada, assim, que são livros bons, assim. E alguns, até tenho aqui alguns que estão ali no quarto, que eu posso até de repente pegar e ler, e trazer aqui, eu te passar até depois para você colocar aí, mas são livros bons de ver, assim, adoro Morihei Ueshiba, cara. Morihei Ueshiba, tudo que, assim, pode trazer de filosofia é algo interessante para engrandecimento no nível tanto espiritual quanto no nível marcial da pessoa compreender um pouco mais da arte marcial, né? Lembrei de um dos nomes aqui, por exemplo, um que eu gostei, né? Os Segredos, vou pegar esse nome, que é alguma coisa secretos do Aikido, alguma coisa secreta do Aikido. Vou pegar, vou te passar direitinho. A gente coloca o link aqui embaixo também. Isso, que é muito bom, que ele não fala de técnicas, é a espiritualidade da coisa. Então, ensinando um Aikido que é através de palavras e sobre a vida. É diferente do que técnica, eu vou te ensinar um golpe. Musashi, eu acho que Musashi é fantástico, assim, para a gente trazer assim, Musashi, maior samurai do Japão, tem uma obra do Musashi de Eiji Yoshikawa, que foi um romance que, puxa, é um dos livros mais vendidos do Japão, porque Musashi tem um livro dos 5 Anéis, mas esse é mais de arte de guerra, não é uma linguagem tão gostosa, mas o Musashi de Eiji Yoshikawa é um romance sobre a história do Musashi que eu acho maravilhoso de ler assim também e compreender. Livros assim sobre arte marcial, né, que eu gosto. A arte cavalheiresca do arqueiro Zen, maravilhoso também.
É um livro assim também sobre o arco, mas assim com sabedoria profunda. Até é legal reler esses livros, né? De tempos em tempos eu gosto de reler porque parece que a compreensão vai de um outro lugar, né? Livros, cada vez que relê é mais ensinamento aí. Nunca cessa. Você pode ler 100 vezes que sempre vai estar aprendendo. Cara. Livros sagrados mesmo. Exatamente, cara. Assim, livros que transformaram, né? Que eu acho que ajudam a gente a compreender sobre filosofias, assim, né? O Poder do Agora, eu adoro O Poder do Agora. É um livro que vira e mexe, eu dou umas revisitadas nele também, como do Eckhart Tolle, né? O próprio Propósito do Baba, do Prem Baba, eu acho que é um livro com muita sabedoria ali também. Amar e Ser Livre é um livro de muita sabedoria. Putz, acho que esses são conteúdos, assim, ricos e transformadores que mudam muito a minha vida, né? Eu adoro também os estudos de neurociência, de mindfulness, né? De meditação e tal. Mas eu não sou mais especialista nessa parte da neurociência, né? Mas eu viro e mexe bebo da fonte até para trazer embasamento, né? Mas também tem muitos livros bons que trazem esses embasamentos. Mas o que me toca é coração, né? Então eu adoro a história desses mestres, adoro a história, essas coisas me inspiram, porque como eu te falei, né? Eu adoro a mente da coisa, a lógica, a matemática, mas o coração é o que a integridade das pessoas, a vida. Sabe por quê? Porque é o que você falou. Falar um monte de gente fala, né? Mas quem é que vive mesmo de verdade? E, Fernando, para as pessoas que querem saber mais de você, ou querem saber mais do ODGI, ou como fazer essas aulas online, ou seja, se estão rolando presencial já, e nas mídias sociais, qual que é o melhor jeito das pessoas te acharem e saberem mais do ODGI? Então, hoje eu tenho utilizado como uma das comunicações principais o Instagram meu, que Fernando Belato _ODGI. Vai colocar o link aqui. Né? Fernando Belato _ODGI. Quem quiser me enviar um e-mail direto é fernando@odgi.com.br. Nós temos nosso canal no YouTube também, temos o site odgi.com.br e nós estamos com a plataforma agora que é o odgiemcasa.com.br, que agora as matrículas estão fechadas, mas você pode ali clicar para ficar com o seu nome na lista, que assim que a gente abrir, você vai ser um dos primeiros a saber. Muito provavelmente a gente vai abrir de novo no final de outubro. A gente abre uma possibilidade de mais uma leva de alunos para fazer parte desse desenvolvimento, desse treinamento do ODGI, né, que está sendo bem rico. Demais. Fiquem ligados aí, galera, nessas datas, porque é a oportunidade única mesmo de trilhar esse caminho do guerreiro com uma pessoa como o Fernando, que na minha visão, tem esses dois lados, né? Você trouxe um pouco, você é muito coração, mas assim, eu vejo que você tem esse alinhamento aí, né? Yin Yang, mente, coração, leste-oeste, né? Ocidente-oriente. Eu vejo você como uma referência mesmo nessa integridade e até nessa vulnerabilidade que você trouxe dos seus desafios, mas nessa tua presença, nessa tua clareza. Então, uma oportunidade única para quem está buscando uma vida com mais saúde, mais bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar psicológico e de trilhar esse caminho do guerreiro mesmo, que é o que o Fernando trouxe. Você não precisa estar lá na competição se você não quiser. Você pode ali achar esse caminho, que é essa técnica maravilhosa que ele desenvolveu, para você ter uma vida mais saudável, ter esse bem-estar e ter essa evolução contínua. Então, Fernando, eu queria te agradecer demais aqui pelo tempo, pela energia, pela presença, pelos ensinamentos. Aprendi muito aqui. Eu vou ouvir de novo para anotar as coisas que foram muitas pílulas de sabedoria mesmo. Então, fico muito honrado de você estar aqui no Abrindo Caminhos e muito feliz. Te desejo sempre aí o melhor para a sua trajetória e esse impacto gigante que você causa na vida de milhares de pessoas que eu já experienciei que tiveram contato com você, com a sua técnica aí. Poxa, muito obrigado, Rick. Agradeço mesmo, assim, um grande prazer estar te conhecendo também aí um pouco melhor, né? A gente está trocando ideia. Dizer que tem uma vontade aí de a gente se aprofundar nesses assuntos, pegar a onda junto, treinar junto. Vai rolar. Embora. Vai rolar. Dizer que assim, é uma grande honra poder estar tendo a chance de levar essa mensagem, né, ao pessoal da sua rede. Poxa, assim, se puder inspirar alguém 1 milímetrozinho assim, estou super feliz já e é isso, assim, né? Tudo que eu falei aqui foi muito de coração, na minha verdade, e é isso, desejando o melhor de todos mesmo, né? E olha só, o Dudu chegou aí, ó. Ô, Dudu e Ju, vem aqui que eu tava falando de vocês aqui. Agora é a hora do Dudu me ensinar. Demais. Dudu, valeu, Ju, viu, Rick? Fernando, brigadaço aí demais pelo tempo e energia. Valeu todo querido. Mundo aí. Gratíssimo pela presença. Toda terça-feira a gente tem um episódio novo aqui do Abrindo Caminhos. Se você gostou, dá um like, compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal. Terça que vem tamo junto. Valeu demais, Fernando, pelos ensinamentos. Valeu, Dudu. Valeu, Ju. Até mais, galera.